Olá, como estão todos e todas? É um prazer estar falando com vocês aqui no Seminário de Educação do Campo de Ilhéus. Eu sou sou professora Jeanes Martins Lachey, do Departamento de Ciência da Educação da UESC, e tenho trabalhado algumas questões sobre o currículo das escolas do campo e também a formação dos professores das escolas do campo. Eu quero agradecer o convite, dizer para vocês que nesse momento muito difícil que nós estamos passando, a gente tem que continuar as nossas atividades e nos renovando todo dia. Dizer para vocês que não está fácil, todo mundo sabe que não está fácil para ninguém, também não está fácil para a gente na área de educação, está se reinventando e presenciando essa desigualdade que a pandemia coloca como um grande destaque. Mais uma vez, há uma diferença muito grande nesse momento entre os estudantes das escolas públicas que estão em casa e os estudantes de escola particular que estão em casa. Então a desigualdade ela aumenta no momento em que muitos alunos continuam a ter benefícios da educação escolar, enquanto outros não têm benefício nenhum, muito pelo contrário, são desmerecidos nas suas aprendizagens, quando são esquecidos ou quando é posto para eles meios, e aí a gente está falando de todo esse aparato tecnológico, que as classes menos favorecidas economicamente têm. Então, é um momento realmente muito difícil e falar hoje para um seminário sobre educação do campo, obrigatoriamente nós temos que trazer esse debate, Como que estão nesse momento as escolas do campo? Quais são as alternativas propostas para a escola do campo nesse momento, uma vez que todo o país está se organizando para ter as atividades de ensino e de aprendizagem à distância. Quando é necessário você ter equipamentos tecnológicos e ter uma internet que lhe dê segurança para acessos e para interlocuções. Então, essa é a minha primeira reflexão. Nós fomos convidadas para discutirmos e trazermos para vocês a temática sobre os processos educativos da cultura do campo e dizer para vocês, quando a gente fala de processos educativos, a gente está trazendo por trás deles o conceito de educação de Freire, aquilo que a gente acredita como sendo de educação, que são os processos que humaniza. Então, cada vez mais que o homem se humaniza, ele se educa. Toda experiência, todo contato, toda relação que humaniza é uma relação de educação. Ao contrário, toda relação que desumaniza, que afasta o homem da sua condição de humanidade, lhe deseduca. Então, a educação para Freire também é constituição de cultura, porque são nessas relações que a gente constitui e vai formando a nós e a nossa família e a comunidade em torno, com modos de vida que constituem o que nós somos, que modo de vida que constitui a nossa cultura. Então, os processos educativos da cultura do campo dizem respeito às vivências cotidianas do homem do campo, que o torna mais homem do campo, aquele sujeito ou aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que cria uma identidade própria dentro do seu território de vivência. E esse território de vivência para os homens do campo são diversos, não é um único território. Então, o território do campo em Ilhéus é um, no norte da Bahia é outro, no norte do país é outro. Então, esses territórios, eles nos constituem como humanos, Eles formam os homens e as mulheres que transformam esse meio e vivem nele, formando um percurso de vida junto com os seus. E os processos educativos da cultura do campo, eles podem ser pensados a partir dessa relação do homem com esse modo de vida próprio. Eu, particularmente aqui, gostaria de destacar dois para deixar para o debate do nosso seminário, que são os processos educativos advindos da relação do homem com a natureza, porque o homem do campo ele tem um modo de vida íntimo com a natureza, e isso constitui um elemento cultural para ele.
próprio, e nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que valorizar esta cultura do campo, esta relação, essa interação do homem com a natureza, em que ele faz parte dela, ele não é superior, ele não é inferior, ele convive com ela. A natureza faz parte do seu modo de vida e faz parte da sua cultura. E um outro item próprio da cultura do campo é a linguagem. A linguagem é uma linguagem própria, é uma linguagem criada para uma comunicação própria. E a linguagem faz parte dessa cultura. Há uma forma de dizer as coisas, há uma forma de conversar com os outros, há uma forma de se comunicar. E isso é extremamente cultural. A linguagem, ela é estruturante de uma cultura. Ela diz dessas pessoas, ela diz de um determinado povo. Então, esses dois temas que aqui eu discuto e que eu trago para vocês, que é a relação com a natureza, o homem enquanto ser constituinte da natureza, o homem enquanto elemento da própria natureza, e a linguagem como estruturante dessa cultura e dessa relação do campo. Essas duas temáticas são extremamente importantes para estarem no currículo da escola, perpassando todos os conteúdos, todos os módulos, todas as aprendizagens, fazendo com que a formação do aluno, da criança, na educação infantil, nos anos iniciais, da criança no fundamental, do jovem no fundamental, nos anos finais, do jovem no ensino médio, eles entendam essa relação, eles entendam essa cultura, porque só assim nós construiremos identidades fortalecidas, valorizadas do homem do campo. Enquanto a gente não se atentar para essa constituição do homem e da mulher do campo, e que a escola, que o currículo precisa trazer para suas práticas educativas, a escola em momento nenhum vai respeitar estas pessoas que participam dela, que formam a comunidade escolar, que são de uma comunidade do campo. Então, essa discrepância que existe e que insistidamente não diminui, que são, os processos educativos, a cultura do campo, da pessoa do campo, com o currículo da escola. E, em especial, as pessoas do campo de Ilhéus, a educação do campo de Ilhéus, essa nucleação que veio para dizer que estava organizando as escolas do campo. E, na verdade, essa nucleação traz um currículo comum para todos, e a gente sabe muito bem o quanto é difícil cada escola, vamos chamar de zona rural, porque é o termo que a gente na nossa região usa, cada escola da zona rural organizar-se enquanto escola, enquanto instituição própria, para poder respeitar essa identidade. Às vezes ela nem percebe a identidade, mas ela precisa perceber a identidade dessas pessoas do campo que ela recebe e se organizar pedagogicamente para valorizá-las. Então é isso, um abraço, que todos fiquem bem, que todos tenham saúde física e saúde mental para a gente enfrentar esses monstros sociais, esses monstros que afetam a nossa saúde, esses monstros políticos que nos afetam.